E esse preço não vai parar de subir não? Será que a gente tem alguma solução? Meus amigos, o preço da gasolina está bem alto e é sobre isso que vamos falar hoje. Olá, aqui quem vos fala sou eu, Caio Bicalho, e você está no canal Investe em Mim. Antes de começar, já peço que você deixe seu like, a sua inscrição, pois assim você vai estar ajudando muitíssimo esse canal aqui a crescer e continuar trazendo mais conteúdo informativo para você. Fique nesse vídeo até o final que você não vai se arrepender, eu tô falando muito sério. Galera, nesse vídeo a gente vai estar falando sobre o preço da gasolina que está exorbitantemente alto. E nesse vídeo eu explico o porquê. Eu tenho alguns tópicos que nesse vídeo eu vou trazer. Uma é o preço do petróleo, como é precificado, né, a gasolina, o preço do dólar e o porquê a gente está pagando tudo isso no final das contas. Além de dar uma dica para a gente tentar fugir disso aí no final de tudo. Primeiro, a gente tem que entender que o petróleo é a parte mais essencial na produção da gasolina. Então vamos primeiro falar sobre ele e como o preço do petróleo impacta na produção e no preço final da gasolina. No Brasil, como no resto do mundo, o petróleo é o que é mais usado para fazer gasolina, entre outros combustíveis. Mas a gente tem que entender que o petróleo, meu amigo, é algo que é finito, o negócio acaba, não é renovável. Como qualquer material na natureza que seja escasso, uma hora ele vai acabar ficando mais caro. E isso impacta diretamente no preço da gasolina no final das contas. Eu separei aqui 3 tópicos de como o preço do petróleo impacta tanto no preço da gasolina no final das contas. Como eu falei, o petróleo é um produto escasso na natureza. Como qualquer produto escasso, existe a lei da oferta e da demanda. Ou seja, quanto mais barris de petróleo eles produzirem, provavelmente menor vai ser o preço. E a mesma coisa acontece ao contrário. Quanto menor o número de barris que eles produzirem, maior vai ser o preço, porque o produto vai estar em escassez. Então, quando acham uma nova reserva de petróleo na natureza, muito provavelmente o preço venha a diminuir. E quando essa reserva de petróleo começa a diminuir a sua produção, muito provavelmente o preço vai acabar aumentando. De novo, o produto está em escassez. Isso aumenta o valor das coisas. Quanto maior a escassez, mais dinheiro você tem que ter para conseguir aquele produto que é raro, entende? Vamos agora ao segundo tópico, é a geopolítica. Os países que mais produzem petróleo são esses daqui. Pausa e dá uma olhada, ok? Enfim, se um desses países entra em guerra, ou acontece alguma ditadura, guerra civil, seja o que for, isso atrapalha diretamente na extração, na produção e na importação do petróleo. Imagina, estoura uma guerra no teu território, você tem que defender do inimigo as suas riquezas, o seu território, né? E acaba ficando muito mais difícil de você retirar do seu país ou de você retirar petróleo de onde for para produzir e importar. Fica muito mais difícil e isso aumenta o preço. Agora para e pensa, algum desses países aqui você já viu em alguma dessas tretas aí, guerra, ditadura ou alguma coisa do tipo? E o terceiro motivo, meus amigos, catástrofes ambientais. Sabe quando acontece algum tipo de vazamento nessas plataformas que ficam no meio do mar, vaza bastante petróleo e óleo por aí? Isso também gera despesa e a gente paga por esse óleo que vazou. A empresa tem que compensar gastos e eles pagam indenizações gigantescas. Não que isso anule o problema, né? E isso também impacta no preço do petróleo. E lá na refinaria também vai atrapalhar e no final das contas nós vamos pagar essa conta. O preço da gasolina é composto por, primeiramente, pela produção, que corresponde a 34,22% do preço final. Tem também os impostos, que, meu Deus do céu, é imposto demais, que corresponde a 37,8% do preço final. Tem o etanol, que é o item obrigatório na produção da gasolina, e ele corresponde a 17,26% do preço final. E além de tudo, ainda temos a distribuição, que corresponde a 10,67% do preço final. Isso tudo tirando o lucro do posto. Quando chega no posto, ainda vai ter o lucro lá do postinho, né? Você tá me entendendo? É um absurdo? Sim, mas esse é o nosso Brasil. O preço, desde a produção
taxação e a distribuição da gasolina gira em torno de R$ 6,37. Esses são dados que eu peguei no site da própria Petrobras. Tá? Quem quiser conferir lá, o link está aqui na descrição. Da facada no nosso bolso ainda tem mais um fator. Ele, o dólar. O que acontece é que por questões políticas, lá no ano de 2010, resolveram congelar o preço do petróleo. Consequentemente, nos postos de gasolina, a gente teve uma gasolina bem mais barata. No entanto, tempos depois, lá para o ano de 2015, resolveram descongelar esse preço e o preço do petróleo é influenciado diretamente pelo dólar. Então, quando o dólar está alto em relação ao real, nós temos também um aumento na produção da gasolina. Meus amigos, o preço do petróleo é influenciado diretamente pelo preço do dólar, até porque ele é regulado no mercado internacional. Então, quando o dólar aumenta o seu valor em relação ao real, nós pagamos o petróleo bem mais caro e assim aumenta o custo de produção de nossa gasolina, fazendo assim pagarmos também bem mais caro. Com as mudanças nas políticas, o preço do barril não está mais congelado agora. Então isso tudo que eu já falei no vídeo, da questão do petróleo ser influenciado pelo mercado internacional, e sendo o mercado internacional a gente vai pagar em dólar, aumenta o dólar, então tudo isso interfere no nosso bolso, nossa gasolina. Por isso estamos pagando bem mais caro agora. Por todos esses motivos, nós pagamos mais caro. Bom, e a solução óbvia para a gente tentar fugir dessa crise é sempre ter seu patrimônio investido. Investir, por exemplo, na própria Petrobras ou talvez em títulos que cresçam junto à inflação. Essa é a solução mais prática para você fugir da crise, ela não afetar somente seu bolso nem sua família. Cara, ser pobre pode não ser culpa da gente, mas é um problema que só a gente pode resolver. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado você a entender como funciona o preço da gasolina e por que a gente está pagando mais caro agora. Então, muito obrigado por você que assistiu até aqui. Deixe seu joinha, se inscreva, comente alguma coisa aqui para incentivar o canal e fiquem com Deus. Ah, e não se esqueçam, né? Investe em mim.